Queridos, a palavra de Deus traz coisas lindas para a nossa vida e um chamamento ao nosso envolvimento com Deus, à nossa intimidade, ao nosso relacionamento sincero e íntegro, fiel a Deus. E ele traz isso demonstrando a vida de Jesus e dizendo-nos: sede, portanto, imitadores de Jesus Cristo. Façam como ele, vivam como ele, sejam fiéis como ele, sejam dedicados como Jesus, sejam autênticos como Jesus, guardem no coração a fé, a esperança, o amor, a fidelidade exista dentro de vocês. Sabe, Jesus foi batizado e nesse momento de batismo, momento especial, momento lindo de intimidade com o Pai, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba, o céu se abriu, está aqui no livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 17, dizendo assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Era o Senhor, era o Pai dizendo: meu Filho amado, e eu tenho prazer nele. Logo em seguida, a palavra de Deus diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E foi conduzido ao deserto para uma finalidade, tinha um propósito: ser tentado. Você pode dizer assim, mas puxa vida, por que o Senhor fez isso? Por que o Pai fez isso? Por que o Espírito Santo levou Jesus a estar ali naquela situação difícil, ser tentado? E ser tentado por quem? Ser tentado pelo diabo, um grande e poderoso inimigo. Mas ele foi ser tentado. E aí diz a palavra de Deus que no momento dessas tentações, o diabo começou a mexer no poder de Jesus, tentando trabalhar os sentimentos de Jesus. Jesus havia feito um jejum, 40 dias jejuando, e aí chega esse momento, pensa bem, o que o diabo pensou? Vou fazê-lo comer. E ele vai sair da relação de intimidade com o Pai, porque ele está com fome. E o diabo então viu as pedras e disse para Jesus: você não é o Filho de Deus? Então, mande que essas pedras se transformem em pães. Ele foi sarcástico quando disse para Jesus: você não é o Filho de Deus? Então manda essas pedras se transformarem em pães. E ele sabia que Jesus estava em jejum, portanto, vontade também de comer, mas eu vou usar as duas coisas. Eu vou tocar no ego dele, eu vou mexer com isso. E ele quer mostrar que é poderoso, porém Jesus não fez isso. Jesus não caiu na armadilha do inimigo. Jesus não se deixou levar pela conversa mole do inimigo, mas Jesus respondeu com autoridade, dizendo: não tente ao Senhor teu Deus, não tente ao Todo-Poderoso. Depois ele leva Jesus a um monte muito alto, ele leva Jesus a várias situações, e ele tenta colocar em Jesus o desejo pelas coisas materiais. E ele diz que daria tudo a Jesus. Olha que ousadia do inimigo. Ah, mas eu quero lembrar para você, o inimigo sempre é ousado. Ele sempre mexe em coisas que ele sabe que ele não pode, mas ele leva para poder aguçar em você alguma coisa para destruir você. E ele disse: vai, olha, se você fizer isso, eu te darei todas as coisas desse mundo. Ele não tem poder para dar todas as coisas, porque o grande poderoso é Deus. O grande poderoso é Deus. O dono de todas as coisas é Deus. Mas ele mexeu com isso e Jesus repreendeu. Jesus começou a usar a Bíblia, usava a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, para combater as afrontas, as ameaças, as investidas de Satanás. E Jesus foi mais do que vencedor. Jesus derrotou o diabo.
por mais que ele fizesse, por mais coisas que ele oferecesse para Jesus, ele não conseguiu ganhar Jesus, porque Jesus era fiel, porque Jesus era firme, porque Jesus estava consciente de algo muito superior à vida com Deus, o reino de Deus. Agora quero perguntar para você também, dizer para você, por que o Pai enviou o Filho para ser tentado? Porque ele acreditava no Filho, porque ele sabia que o Filho era fiel, ele sabia que o Filho não o decepcionaria. Então eu trago isso para mim e para você. Deus está olhando para nós e Deus está desejando o mesmo em nós: fidelidade, confiança, certeza de que nós não vamos sair da presença dele. Certeza de que nós vamos fazer de tudo para honrar e glorificar o nome do Senhor e jamais negá-lo, jamais abandonar o Senhor em qualquer circunstância, em qualquer tempo. Mas nós vamos honrar o nome de Deus. Nós vamos declarar a nossa fé, independente de circunstâncias. Nós vamos ser fiéis. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, sobre essa fidelidade até o fim: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós sabemos que somos seres também espirituais, não só humanos, somos também espirituais. Sabemos que Deus disse que o nosso espírito, quando o nosso corpo voltar ao pó, o nosso espírito voltará a Deus e viverá eternamente com Ele. Mas se negarmos ao Senhor, se abandonarmos ao Senhor, se sairmos da presença de Deus e partirmos, nossa terra voltará ao pó, mas nosso espírito irá para a derrota eterna, para a perdição. Não é esse o plano de Deus, nem o desejo de Deus, nem para mim, nem para você. Mas Ele quer que sejamos mais do que vencedores, assim como Jesus, mais do que vencedor. Jesus venceu ali no deserto, Jesus venceu em todos os sentidos, e quando chegou também a morte para Jesus, Ele também venceu. Jesus venceu a morte, está no céu. Nós, como Jesus, somos também mais do que vencedores, na medida que nos determinamos a servir a Deus. E nos alimentamos da força, da graça, da misericórdia, da unção de Deus, através de uma vida na presença dEle. Oração, leitura da palavra, vida com Deus. Faça isso para que a sua vida seja uma bênção, para que você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E mais do que vencedor aqui nesta terra e também para a eternidade. Deus te abençoe, no nome de Jesus, e o faça mais do que vencedor em qualquer tempo. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, comente, curta e vamos juntos para que a gente possa fazer coisas ainda maiores juntos através da palavra de Deus. Inscreva-se no canal, me siga e vamos juntos nessa missão de pregar o Evangelho, porque o Evangelho transforma e Deus dá sentido à vida. Um abraço, fiquem com Deus.